essa dose de PIC ela foi utilizada para tratar a hipertensão intracraniana refratária em 2 grandes trabalhos de craniectomia descompressiva. Então, veja, o RESCO-ICP considerou a pressão intracraniana acima de 25 por mais de 1 hora, mas e foi o momento entre 1 hora e 12 horas. Então, veja, aqui praticamente uma dose de hipertensão intracraniana de 25 milímetros, já foi iniciado uma craniotomia descompressiva. Nós vimos no slide anterior que uma dose de PIC ela é mínima de 0 a 75, ou seja, daqui do RESCO foi 0,25, foi 25, tá? E o DECRA foi super rápido, foi 20 em 15 minutos. Então, a PIC por 15 minutos, dentro de 1 hora, virava uma craniotomia descompressiva. Então, quando você considera a dose de PIC aqui, foi 5 milímetros de mercúrio. Então, 5 milímetros de mercúrio é a KISS e 25. Então, são 2 trabalhos que, quando você considera a dose de PIC, tem pelo menos 25 doses de PIC e 5 de dose de PIC. Então, isso nos visualiza que esses pacientes os dois, de certa maneira, o RESCO-ICP é um start adequado, mas o DECRA é um start de ponto de craniotomia descompressiva inadequado. É uma dose de pique muito mínima para você iniciar uma terapia de terceiro nível. Tipo C é a diminuição da oxigenação tecidual cerebral. E por incrível que pareça, essa diminuição da oxigenação não é falta de oxigênio. Nós temos essa ferramenta de Mantle, que é um bundle de busca de variáveis que podem influenciar na oxigenação tecidual cerebral. Não vou me ater a cada detalhe, vou colocar aqui as estratégias. Quando você tem um paciente no momento tipo C, você tem que entender que o paciente não precisa de aumentar o oxigênio no primeiro momento. Você precisa pensar em aumentar pressão de perfusão cerebral, você precisa pensar em ver se o paciente está hiperventilando, você precisa ajustar o PCO2. Depois que você vai pensar em aumentar a FO2 desse paciente. Depois que você vai pensar em aumentar a PaO2 desse paciente. E, por fim, você vai pensar em transfundir esse paciente. Então, a hipóxia não é a falta de oxigênio, são 7 os tipos de hipóxia classificados pelo Singard e Anderson e tão divulgado pelo professor Juan Sarruquilho. Então, a hipóxia ela é uma ferramenta de monitoração multimodal mais complexa, mas as estratégias desse protocolo era simplificar o tratamento. Você vai mexer na pressão, você vai mexer no PCO2, você vai mexer na ventilação mecânica, você vai pode trabalhar a autorregulação do paciente e a última estratégia é a transfusão sanguínea. Então, ele categorizou muito bem o cuidado da hipóxia, esse protocolo tem esse cuidado, tá? E, por fim, o tipo D, onde você associa o paciente com hipertensão intracraniana e alteração da oxigenação tecidual cerebral. Esse slide foi construído numa sala experimental de monitoração de suíno, onde a hipertensão era controlada. Então, veja que o paciente tinha uma pressão intracraniana, o suíno tinha uma pressão intracraniana de 15 e a oxigenação acima de 20. A partir do momento que eu aumentei a pressão intracraniana de 15 para 16, 19, 28, 56, veja que a oxigenação foi gradativamente reduzindo. Eu voltei a pressão intracraniana para o normal, eu controlei o balão, voltei o balão para o normal, mas a oxigenação não voltou ao normal. Ou seja, a expansão tecidual naquele tecido fez com que a difusibilidade do oxigênio para próximo do catéter houvesse uma dificuldade. Demora que ele tem uma latência para voltar ao normal. Nós temos uma hipóxia por disperfusão. Então, a hipóxia, a interpretação da hipóxia, ela é mais complexa e demanda de mais estudo para efetivamente você melhorar a beira-leito. Mas, da mesma maneira, nos pacientes tipo D, você vai ter medidas para controle de pressão intracraniana e medidas para controle de oxigenação. Controle de hipertensão intracraniana, você vai tratar edema cerebral, soluções hiperosmolares, ou você vai mexer em volume sanguíneo cerebral. Vai ter medidas de primeiro nível, segundo nível e terceiro nível. Então, é importante definir se você vai mexer em pressão, ou se você vai mexer em oxigenação, se vai mexer nos dois e categorizar as medidas em 1, 2 e 3. Isso fica disponível no bando à beira-leito para você melhor controlar esse paciente. Entender sempre
que nós temos opções de cirurgia. Essa cirurgia pode ser uma craniectomia descompressiva, onde você expande a dura mater e retira o osso, ou você faz uma craniotomia expansiva, onde você cria uma dobradiça e você expande a dura mater. As duas técnicas aumentam o volume intracraniano de maneira diferente.